Hoje eu quero falar com vocês sobre Carlos Drummond de Andrade. Vamos fazer um vídeo com 5 dicas práticas, rápidas para você detonar no vestibular. Então chega mais! Pois bem, pessoal, hoje o assunto é Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é autor mineiro, autor da segunda fase do modernismo, e eu resolvi fazer um vídeo, pessoal, com 5 dicas super importantes sobre esse autor. Portanto, lá vai a primeira dica. Pessoal, lembra, Carlos Drummond de Andrade é aquele poeta que se coloca como gauche. O que é gauche? Gauche é uma palavra francesa, se escreve gauche, mas você lê gauche. É o seguinte, pessoal, tem um poema dele chamado O Poema de Sete Faces, em que ele diz que um anjo torto predestinou ele a ser errado na vida, ou seja, a ser gauche na vida. É como se ele se entendesse como um indivíduo predestinado a ser errado no mundo. Então, o termo gauche, ele tenta se referir ao indivíduo marginalizado, ao indivíduo esquecido pela sociedade, que é esse próprio autor. O indivíduo gauche, o indivíduo esquerdo, o indivíduo marginal, o indivíduo esquecido é o próprio Drummond. Então, ele se coloca como gauche em sua poesia. Então, todas as vezes que você lembrar de algo relacionado a poeta gauche, você lembra de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é o poeta gauche, beleza? Essa é a primeira dica. Segunda dica, Carlos Drummond de Andrade é natural de uma cidadezinha do interior de Minas chamada Itabira. E ele cita esta cidade em seus poemas. Ele faz referência a Itabira. Então, quando você encontrar um poema que tem a cidade de Itabira, em Minas Gerais, que faz parte do quadrilátero ferrífero, portanto ele faz referência a ferro, tá certo? Lembre, ou este poema é um poema de Drummond, ou é um poeta brasileiro fazendo homenagem ao Drummond. Então, o Drummond tanto se referiu a Itabira, quanto outros poetas brasileiros também se referiam a Itabira, tentando homenagear o Carlos Drummond de Andrade. Então, essa foi nossa segunda dica, Itabira, Minas Gerais. Terceira dica, Drummond é um poeta, pessoal, que gosta de questionar a própria poesia. Portanto, é muito comum cair questões de vestibular com o Drummond, certo? Sobre função metalinguística, a famosa metapoesia. Então, fazer uma procura da poesia, mergulhar no reino de palavras, fazer referência à palavra dentro da palavra, fazer poema falando de poema. Isso é típico na obra do autor. Então, nossa terceira dica foi a função metalinguística presente em muitos poemas de Drummond. Quarta dica, Drummond, poeta Carlos Drummond de Andrade, fez parte da segunda fase do modernismo brasileiro. Fase que se desenvolveu de 1930 até 1945. Fase conturbada politicamente e socialmente, devido à Era Vargas, devido à Segunda Guerra Mundial. Portanto, os poemas sociais, os poemas politizados do Drummond são os mais famosos, são os mais elogiados dele. Isso faz parte, pessoal, da sua segunda fase de produção literária, que é a fase social de sua produção. É a fase em que ele mesmo disse que é a fase em que o eu é menor que o mundo, ou seja, a preocupação é política, engajada e social. Aí destaque para 2 livros do autor, você não pode esquecer esses 2 livros, Sentimento de Mundo e A Rosa do Povo. Lá vai a última dica, a quinta dica. Esse vídeo é um vídeo prático, rápido, para você lembrar das coisas mais importantes de Drummond. Quinta dica, pessimista, pessoal. Muito pessimista, poeta cético, questionador do mundo, questionador do homem, não vê uma saída para o ser humano. Alguns críticos dizem que ele é um poeta aporético. O que é aporético? Aporético vem de áporo. Áporo seria sem, poro, saída. É um homem que não vê saída para a humanidade. Portanto, ceticismo, pessimismo estão muito presentes na obra do autor. Quer que eu comprove? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José, e agora você? Perceberam? Ele questiona o José. E quem é o José? O José é a humanidade, e não vê saída para essa humanidade. Então vejam,
um poeta profundamente pessimista. Carlos Drummond de Andrade, maior poeta da segunda geração de autores do nosso modernismo. Poeta do que chamamos geração de 30. Um poeta de destaque na literatura nacional e que está presente na maior parte dos vestibulares do Brasil. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês sobre Carlos Drummond de Andrade. Fica aí esse vídeo com essas 5 dicas. Curte aqui, compartilha em suas redes sociais, se inscreve no nosso canal, coloca o sino para ser notificado. Falou, tchau!